Olá, meus amigos virtuais, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de geografia da divisão da superfície terrestre, esse grande planeta azul que a gente tem. O nosso planeta Terra, ele poderia ser considerado o planeta água, pela questão da superfície dele. 71% da superfície do nosso planeta é coberto por água. Dessas águas, elas se apresentam em dois estados, no estado líquido e no estado sólido através das geleiras. Então a gente vai ver que grande parte do nosso planeta ele é composto por uma superfície de água. E essas superfícies vão determinar os oceanos, os mares, os continentes, assunto que a gente vai tratar hoje na nossa aula. Então, a definição de continente. Continentes eles são vistos como grandes porções de terra que abrigam diferentes formas de vida, vegetação, clima, geografia, sendo rodeado por água. Então, existe duas definições sobre continente. A primeira, que pode ser um conjunto de países, e a segunda categoria traz que o continente é sempre uma porção de terra que é maior que a maior ilha do mundo, no caso, a Groenlândia. Então, todo o território de terra que é em volta, que é banhado por água e que tenha o tamanho maior que a Groenlândia, ele é considerado um continente, tá? Então, dentro do mapa, a gente tem a Groenlândia ali do lado em cinza, meio prata, cinza, e ao lado aqui a gente tem uma foto de uma cidade na Groenlândia. A divisão dos continentes. A gente tem duas formas de dividir os continentes. Uma forma é mais voltada para o lado histórico, que diz que é o antigo mundo, o novo mundo e o novíssimo mundo. O antigo mundo, os países que são mais antigos em termos de civilização e em termos de escrita, na verdade, porque a história contada ela é contada a partir da perspectiva europeia, né, do ponto de vista do europeu. Então, a gente tem a Europa, a Ásia e a África que fazem parte do antigo mundo. O novo mundo, que é a América, que o Brasil foi descoberto em 1500, um pouco antes, até mesmo o continente foi descoberto, um pouco antes do descobrimento do Brasil, poucos anos antes. E a Oceania, que é o novíssimo mundo, que esse foi descoberto e colonizado bem mais tarde do que as demais porções de terra. Então, temos os 5 continentes, Europa, África, América, Ásia e Oceania. O primeiro continente que a gente vai trabalhar é a Europa. A Europa é o segundo menor continente do mundo em território, ele perde apenas para a Oceania. E o território europeu, apesar de ser pequeno em território, não ser tão grande quanto outros, ele possui 50 países que compõem o território europeu, sendo que o maior território é a Rússia, e a Rússia, ela até mesmo, ela é tão grande que ela faz parte tanto da Europa quanto da parte da Ásia. Então, a gente vai ver a Rússia, grande parte, como, digamos, a Sibéria. A Sibéria é uma parte que fica toda dentro da Ásia. Então, a gente vai ver que ali realmente é um território muito grande, né? A Sibéria é uma região muito inóspita, muito frio. Características da Europa. Então, a gente vai ver diversas características dentro da Europa, desde clima até paisagem. O clima, ele varia muito, porque a gente tem desde de questão de a predominância da temperatura é realmente uma temperatura, uma zona de temperatura equilibrada, as estações do ano. As estações, elas são bem definidas. Perdão, desculpa a fuga do conceito da minha cabeça. Então, para a gente explicar a Europa, a gente vai ter as temperaturas bem definidas,
Por quê? Porque ela não fica dentro de uma zona tropical, ela fica dentro de uma zona temperada. Se a gente for dividir o nosso planeta em faixas de terra, a gente tem uma faixa de terra que fica entre os trópicos, que se chama faixa tropical, onde grande parte do Brasil fica. Então, a gente tem outras zonas que se chamam zonas temperadas, onde basicamente a Europa pertence a uma zona temperada do hemisfério norte. E também temos as zonas glaciais, né, as zonas geladas, que são os extremos dos polos, entre o polo sul e o polo norte. Entre, no caso, o final da zona temperada e início das zonas glaciais. Então, essas são algumas características do clima da Europa. A Europa, ela apresenta também uma vegetação muito variada. A gente também vai ter vou pular um pouquinho, falando sobre a vegetação, a gente vai ter tanto uma vegetação com um clima bem diferente. A gente tem aqui a vegetação de tundra, que fica próximo mais à zona glacial, né, entre a zona temperada e glacial. As florestas temperadas, que elas são florestas que, basicamente, elas têm as estações muito bem definidas nessas florestas, porque chega na estação outono, as folhas caem e as árvores, com o passar do inverno, elas começam a ter as novas brotações. Então, no outono, começa a cair as folhas. Os estepes, como eu já falei para vocês, as florestas coníferas, que são florestas de locais mais gelados, de locais mais frios, de altitudes maiores. Então, devido à questão do frio, realmente essas plantas elas têm essas características. A questão também das paisagens, a gente tem uma predominância cultural de vários povos, então a gente vai ver a influência artística também, a criatividade das cidades se destacando. Aqui foi separado 3 pontos turísticos do mundo europeu, do continente europeu, que é o Coliseu, na Itália. Do lado a gente tem a Torre Eiffel, na França, e o Big Ben, na Inglaterra. O continente asiático. O continente asiático é o maior continente em território do mundo e também o maior em população. Dentro do continente asiático, a gente já tem 2 populações que passaram de bilhões, passaram de 1 bilhão de habitantes. Um país é a Índia, que passou de 1 bilhão de habitantes, e o primeiro foi a gente tem a Índia e a China, que passaram de 1 bilhão de habitantes. Só os 2 países juntos, eles totalizam quase 2,5 bilhões de habitantes no mundo. Então, é realmente muito grande a população desses países. Os países que fazem parte do continente asiático são 49, apenas um a menos do que a Europa, e também a Rússia faz parte pega uma parte do território que atravessa para dentro da Ásia. Então, a Rússia ela é um país que ela tanto tem território dentro da Ásia quanto da Europa. Características da Ásia. Então, a gente tem características bem distintas, bem diferentes dentro da Ásia. A gente tem desde o Monte Everest, que é o maior monte do mundo, o ponto mais alto do mundo, que é o Monte Everest, e também temos a maior depressão absoluta da Terra, que é o maior buraco, que se chama o Mar Morto. Então, o clima da região, ele varia muito, porque o território é muito extenso. Então, a gente vai ter desde um clima polar até um clima basicamente semiárido. Então, a gente vai ter várias características diferentes nessa região, mas o predominante é o clima polar. Aqui nós temos algumas características, algumas construções, né? Aqui a gente tem um templo
japonês com Monte Fuji ao fundo. Temos as muralhas chinesas também, a muralha da China, tá? Que é uma construção que consegue ser vista do espaço, e o Taj Mahal. O continente africano. O continente africano, ele é o terceiro maior continente em extensão e o segundo mais populoso. Então, dentro disso, a gente vai ter que a população só perde para o continente asiático, e dentro do território africano possui-se 54 países, tá? Sendo que o maior é a Argélia. E o que a gente pode retratar das características da África é que seu relevo, em sua maioria, é formado por planalto, e com altitude média de 750 metros. Ele tem características de clima bem mais definidas do que algumas outras regiões. O clima deles, eles são baseados num clima árido, semiárido e desértico. Então, a gente vai ver muito a questão das savanas, do deserto do Saara. Então, a gente vai ver que realmente o continente africano, o clima já é bem definido, bem mais definido do que outros continentes. Então, entre as características, a gente pode falar sobre a cultura local, né, que ainda é muito forte, a cultura tribal, a savana, que foi e ainda é um meio de divulgar o continente africano, principalmente de modo turístico. Ganha-se muito dinheiro através da savana, de mostrar animais, até mesmo caçar, porque ainda existe essas caças ilegais dentro da savana. Temos o deserto do Saara também, que é muito conhecido, muito retratado em filmes, e a figura ao lado da bandeira da África do Sul, a gente tem Nelson Mandela, que foi o maior, um dos maiores ícones não só da África do Sul, mas de todo o continente africano, porque ele lutou contra a desigualdade racial, e então foi muito conhecido, concorreu à política, foi eleito, foi preso. Ele tem uma história muito linda sobre cuidar das pessoas realmente, de lutar pelos direitos de igualdade racial. Principalmente que a gente sabe que os problemas que a África enfrenta. Em cima a gente tem a situação de uma criança dentro de uma bacia, para relatar uma questão da pobreza dentro da África, que ainda é muito grande. Apesar de todos os trabalhos humanitários, ONU, entre outros, que Médicos Sem Fronteira, entre outras instituições ligadas ou não à ONU, então a gente sabe que ainda existe muito problema dentro da África do Sul, muitos problemas de conflitos civis, de guerras civis entre um grupo e outro, um grupo étnico e outro. Então, a gente, além disso, ainda enfrenta situações de pobreza, de fome, de prostituição. Realmente é muito grande os problemas sociais não só sociais, mas sociais, econômicos dessa região. América, ela pode ser dividida o continente americano em 3 partes: América do Sul, América do Norte e América do Sul, América Central e América do Norte, ou pode ser dividida pelo cunho linguístico. O cunho linguístico a gente fala América anglo-saxônica ou América Latina. Por que Latina? Porque desse país aqui, do México para baixo, se fala a predominância é latim. As pessoas falam latim. E aqui para cima, dos Estados Unidos, Canadá, para cima, eles falam a língua inglesa, a anglo-saxônica, não somente a inglesa, porque no Canadá fala-se também o francês, né? Então,
o eixo, temos dois eixos, o anglo-saxão e o latino. Então, o brasileiro fala o latino, que é o português, o espanhol também é derivado do latim. A América do Norte, ela é composta por Canadá, Estados Unidos e México. Então, esses são os três países que compõem. Acima a gente tem a Groenlândia, mas que faz parte da Dinamarca. E também temos o Alasca, que apesar de não ter uma ligação direta com os Estados Unidos, essa porção de terra, ela pertence aos Estados Unidos. Então, é uma porção de terra que fica depois do Canadá, mas que pertence à jurisdição americana. Temos a América Central, que principalmente a gente tem uma região que é uma região que liga o continente da América do Norte com a América do Sul, a parte continental América do Norte e América do Sul, e é uma faixa de terra e muitas ilhas. A gente tem a parte continental e a parte das ilhas, que também muitas ilhas compõem o território da América Central, entre elas Jamaica, Nicarágua, Haiti, então vários outros países. A América do Sul. A América do Sul, ela é composta por 12 países, que a gente tem tanto uma divisão de países andinos, que são países que vivem ao pé da Cordilheira dos Andes, que são os países andinos, e os países platinos, que são a base da bacia do Rio da Prata, que é um rio muito conhecido que corta a região Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil. E em países, a gente tem, nesses 12 países, são Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, a Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e o território brasileiro, que é o maior território. O nosso clima, a gente tem uma variação também de clima bastante grande aqui, porque a gente fica tanto numa zona temperada quanto numa zona tropical. Parte do Brasil, a maior parte, fica numa zona tropical. Só que uma parte abaixo aqui, entre a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente já vai pegar uma área de temperaturas mais baixas, um pouco mais amenas. Então, as zonas temperadas, né? Por fim, a gente tem a Oceania. A Oceania é um continente também pequeno. Ele é composto basicamente por alguns territórios de terra, mas basicamente ilhas. A gente vai ver que o continente da Oceania é composto por ilhas como a Austrália, a Papua Nova Guiné, a Nova Zelândia. Então, esses países, fora das ilhas, né, as ilhas da Polinésia, a Micronésia, que fazem parte dessa região também. Tá? Então, é um continente com uma série de curiosidades. Como a gente tem ao lado a foto de Sydney, que é uma capital, uma cidade toda projetada, na verdade, é uma cidade projetada, não uma capital. Uma cidade toda projetada, e também ao lado a gente tem as fotos dos animais inusitados que tem nessa região, principalmente dentro da Austrália, como a equidna, que é tipo um porco-espinho, o ornitorrinco, que é esse animal que tem embaixo também, que tem pelo de castor, rabo de castor, bico de pato, põe ovo, o diabo da Tasmânia, que é esse tipo um rato que tem ao lado, e os grandes crocodilos, fora os outros animais todos que existem nessa região. Os oceanos. Então, quando a gente fala desses continentes, eles são banhados por oceanos. Então, a gente tem os oceanos mais conhecidos, que são os oceanos Pacífico, o Atlântico e o Índico, e dentro disso a gente tem também os oceanos da região
próximo aos polos, né, que é o glacial ártico, né. Então, dentro disso, a gente vai ver que alguns territórios eles são banhados por diferentes oceanos com diferentes características. O Atlântico é um oceano que é muito águas turbulentas, águas agitadas, águas profundas, águas escuras. Então, nas histórias das navegações, as pessoas não tinham medo de navegar no mar Atlântico. Pacífico, mais calmo, porém dentro do Pacífico a gente tem uma região que se chama Círculo de Fogo, onde é uma região de muita presença vulcânica, e o Índico de águas mais calmas e águas mais fácil, de uma navegação um pouco mais tranquila. Entretanto, com muitos locais foi conhecido bem mais tarde, então alguns locais demoraram para ter esse mapeamento que a gente tem hoje. Então, pessoal, seria isso. Essa é a divisão da superfície terrestre que nós temos, o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Tentei também não me aprofundar muito para não tomar muito tempo de vocês. E até a próxima aula. Se cuidem e até a próxima.